A paz do Senhor, meus irmãos, quero deixar uma mensagem de reflexão para mim e para você neste momento, que se encontra aqui no livro de Jeremias, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 13, que diz assim: Ó Senhor, tu me constrangeste e eu me deixei constranger. És mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor e nem falarei em seu nome, a sua palavra ela arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Ouvi muitos boatos a meu respeito. Me chamam de homem que vive em terror e me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. Ó Senhor, porém, tu estás ao meu lado como poderoso guerreiro. Glória a Deus. Diante dele meus perseguidores tropeçarão e não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu provas os justos e examina os pensamentos e as emoções. Permites que eu veja a tua vingança contra eles, pois eu coloquei a minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois ele salva o pobre e necessitado da mão de seus opressores. Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem, ela tem por tema a queixa de Jeremias, né? Na Bíblia tem por tema a queixa de Jeremias. Mas na verdade, Jeremias aqui, ele estava expondo diante do Senhor a sua dor, o seu momento de dor, a dor do chamado, a dor da chamada, né, que o Senhor tem com a gente. Ela dói, tem dia que ela dói, tem dia que machuca, tem dia que o chamado dói e machuca. E quando o chamado dói, a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir, a gente pensa, assim como Jeremias, ele pensou em desistir. Ele pensou em se calar e não entregar mais as mensagens do Senhor, né? Porque ele sabia que todas as vezes que ele profetizava, aquilo que o Senhor queria falar para a nação de Judá era uma mensagem que conduzisse eles ao arrependimento, era pronunciando um tempo que viria de exílio da Babilônia. E por que o Senhor estava castigando a nação? Porque eles haviam pecado, idolatrado contra o Senhor e não haviam se arrependido, né? E o Senhor havia enviado vários profetas para despertar essa nação, para conduzir essa nação ao arrependimento, mas não foi assim que aconteceu. A nação não se arrependeu, a nação continuou pecando, né? A nação continuou idolatrando, e ali o Senhor levanta Jeremias ainda muito jovem. O Senhor fala aqui no capítulo 1, verso 5, né, que ele escolheu Jeremias desde o ventre da mãe dele e o designou profeta para as nações. Aleluia! Ele designou profeta para as nações, mas aquilo que Jeremias profetizava estava gerando um grande desconforto na sociedade, nas pessoas. As pessoas vinham com bastante retaliação para cima dele, né? Zombavam dele. Ele falava assim, aqui que ele suportou a zombaria, né? Que ele suportou a zombaria, as humilhações, né? Ele foi ridicularizado. As pessoas zombavam, riam dele, né? E ainda falava, esse aí é o homem que vive em terror, porque tudo que ele anuncia é só profecias de destruição para Judá. Este homem, ele é traidor da nossa nação. E tratou ele como traidor, mesmo ele sendo fiel a Deus, mesmo ele sendo chamado por Deus, mesmo ele estando em obediência a Deus. O que eu percebo na vida de Jeremias é por que ele foi chamado profeta chorão. Porque ele entregava as profecias, ele sofria ao entregar essas profecias. Ele sofria, ele chorava, ele clamava, ele intercedia pela nação, né? Você vai observar que no livro de Jeremias, o Senhor pede ele para parar de interceder pela nação, para de interceder. Eu vou agir, né? O que eu falei vai acontecer, para de interceder, porque eles não se arrependem,
né? Então, assim, você vê muitas queixas de Jeremias, ele expressando a sua dor, por ter que entregar aquelas palavras, por mais verdadeira que eram, mas ele estava incomodado com aquilo que ele tinha que entregar, porque ele sabia que viria retaliação, ele sabia que viria palavras de afronta, ele sabia que seria afrontado, zombado e humilhado, né? E até preso, ele foi lançado numa cova com bastante lama. A Bíblia fala que ele ficou atolado na lama quando lançaram ele naquele poço, né? Então, irmãos, nós vemos tudo o que ele sofreu, mas a palavra, como ele menciona aqui, ela queimava no seu coração. Por isso que ele era fiel à palavra. A palavra queimava os seus ossos, queimava o seu interior, queimava o seu coração. E ele falou que era impossível conter essa palavra. Era impossível conter e guardar somente para ele a palavra que o Senhor colocava para ele entregar. Mesmo que ele tivesse que entregar chorando, mesmo que ele tivesse que entregar sofrendo, mas ele decidiu obedecer a Deus. E é nisso que o Senhor quer falar conosco, aleluia, né? Nós vamos olhar que o coração de Jeremias, né? E vamos aprender a lidar com essa dor do chamado, porque aqui ele expressa a dor do chamado, a dor da chamada. Não é fácil, né? Mas o Senhor está ao nosso lado, como um poderoso guerreiro, assim como o Senhor falou com Jeremias, né? Que o Senhor está ao lado dele como um poderoso guerreiro, e é o Senhor que atende à causa do justo e do oprimido, é o Senhor que nos livra da perseguição, é o Senhor que cumpre a palavra que sai da nossa boca, aleluia. Se você é profeta, se você é aquele que entrega a verdade do Senhor, você não deve desanimar, porque está sendo muitas vezes apontado, criticado, julgado e caluniado. Continua fazendo aquilo que o Senhor te mandou fazer. Continua na obediência ao Senhor, porque nós não somos servos de homens. Nós não vivemos para agradar a homens. A Bíblia fala em Gálatas 1:10, se eu vivesse para agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então você tem alguém para agradar, que é o Senhor. A sua vida deve agradar a Deus. Então você vive para Cristo, você é servo de Cristo. Então é por isso que você é porta-voz da verdade dele. E doa quem doer, receba quem receber. Não deixe de pregar a verdade que o Senhor quer que você pregue, mesmo que sejam palavras duras. Ah, Senhor, mas o Senhor só me entrega ministrações duras para estar ministrando. Mesmo que sejam palavras duras, entregue aquilo que é de Deus, porque é para Ele que você vai ter que prestar conta de cada palavra. A Bíblia fala que nós teremos que prestar conta com Deus de cada palavra que sai da nossa boca. Mas se você faz e entrega a verdade que é de Deus, ele vai ver que você obedeceu a Deus. Deus não vai te cobrar por aquilo que Ele mandou você entregar, porque a palavra não é sua. A palavra ela é do Senhor e é o Senhor que se responsabiliza por ela. Aleluia. Mas nós que estamos entregando essa verdade, vamos sentir dor, vamos estar muitas vezes no lugar de Jeremias. Jeremias, ele sentiu o peso da rejeição, porque ele foi rejeitado. Ele sentiu o peso da zombaria, né? Porque ele foi zombado, ele foi humilhado. Mas ele se fortaleceu em Deus, ele buscou a Deus, ele se restaurou em Deus, né? Tanto é aqui que no capítulo 15, aonde também ele expõe uma de suas queixas, né? O Senhor diz para Jeremias, assim diz o Senhor, capítulo 15, verso 9, se você se voltar para mim, eu te restaurarei, Jeremias. A Bíblia fala, irmãos, que Jeremias, ele pregou por décadas, ele entregou essas profecias por décadas, e o Senhor livrando, o Senhor guardando, o Senhor dando livramento para Jeremias, mas tinha hora que ele se queixava para Deus, o Senhor respondia a ele, e a palavra do Senhor era, eu estou contigo, eu te restaurarei, eu estou contigo, e ele reconhece, o Senhor está comigo como um guerreiro poderoso. Aleluia! O Senhor, ele entra na causa do justo e o livra dos seus opressores. Aleluia! Então essa é a palavra que o Senhor está falando conosco. Não desanima, não se cala, porque essa dor que você está sentindo, a dor da chamada, é para comunhão.